Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. E como que iniciou, então, a sua relação aí com esse transtorno? Porque hoje você ajuda milhares de pessoas. Uhum. Sim, começou desde o iniciozinho da infância, né? Inclusive, quando eu criei meu canal no YouTube, em 2015, eu comecei falando da minha infância. Eu tenho lembranças vivas desde os 7, 8 anos de idade, quando teve o diagnóstico, na verdade até antes, na creche mesmo, aos 4 anos de idade eu já tinha memórias ricas, né? E o que acontecia basicamente é que existem dois pontos de mudança na minha vida, na minha infância. Antes da alfabetização e pós-alfabetização. Isso provavelmente a Ana Cláudia vai concordar, que explica o fato de que muitas crianças são melhor diagnosticadas após o período da alfabetização. E por quê? Antes disso, eu era uma criança que era mais agitado, mais animado do que a média padrão, muitas vezes até por ficar em cima dos coleguinhas, né, com aquela impulsividade de falar, de agir, de pensar. Eu ficava até incomodando um pouco as crianças, e aí eu lembro da tia na creche mandar, não, senta aqui do meu lado um pouquinho, vamos conversar, que na verdade era me tirar um pouco de cima das crianças para sentar do lado dela ali, né? Mas, mesmo que na época da creche, antes da alfabetização, por mais que eu não soubesse ler, eu conseguia desenvolver algumas habilidades que foram até úteis, né? Eu lembro que, geralmente nas pecinhas de teatro, eles costumavam me chamar para ser o papel principal, porque eu tinha uma habilidade de falar ao mesmo tempo, né? A tia gravava a voz de um livrinho lá, narrando uma historinha, e ela dava o play na fita cassete, e eu meio que ia falando, gesticulando ao vivo, assim, eu ia ouvindo e falando, então ficava um negócio meio teatral, né? E aí a vida era só festa, antes da alfabetização. Depois da alfabetização, quando a criança ela para de ir para a escola para fazer trabalhinho, pintura, para fazer brincadeira, ela vai ter que sentar, vai ter que olhar para frente, vai ter que começar a copiar, vai ter que escrever, e aí começam os problemas. Porque aí falta a questão estrutural da mente do TDAH, ela tem questões neuroquímicas, né? A produção da dopamina, que é um importante neurotransmissor, que faz com que você permaneça engajado numa atividade, ela é muito fraquinha. Então a gente fica meio 880, né? Pessoas que têm TDAH, elas têm muita dificuldade extrema em se permanecer focado, engajado em atividades pouco prazerosas. Né? A gente sabe que todo mundo procrastina, né? Mas o TDAH, isso é crônico. Isso ali é uma coisa assim mesmo, violenta, né, na sua vida. Né? Exatamente, eu acho que o Yuri está trazendo um ponto também super importante. Fala um pouquinho da questão da dopamina. Isso. A gente feito um teste, assim, como que é esse teste? Assim? Não tem um teste, né, pra gente ver dopamina, né? O diagnóstico... Por isso que é tão mais difícil ainda, né? Não existem esses testes bem específicos para... Aí fica, porque são tantos os sintomas, gente, de que tem... Eu acho que eu tenho TDAH, depois eu fui estudar para fazer esse episódio, falei, gente, eu tenho também, tudo, sei lá, porque são muitos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de mais sintomas, eu quero que vocês falem, até para alertar, porque às vezes tem uma pessoa em casa, um filho, passa a ser estigmatizado como preguiçoso, isso, não é assim? Isso, avoado. Avoado, Não, ele tem esse transtorno, e aí se enxergar isso, né, desde sempre, encontrar o hiperfoco dele, ele vai ter uma evolução, vai ter uma vida melhor, né, com mais qualidade de vida. Sem dúvida, e essa questão do diagnóstico, né, Roberta, voltando assim, ele é um diagnóstico clínico, né, numa avaliação clínica mesmo com um profissional, né, especializado, um psiquiatra, um neuropediatras, neurologistas, né, tem condições de fazer esse diagnóstico muito bem, e o mais importante são as informações, né, principalmente quando a gente está falando de uma avaliação de criança. A gente tem mais de um informante, isso é muito precioso na avaliação do TDAH, porque a gente precisa, para o diagnóstico, ter essa penetrância, não é só em um lugar, né? Essa criança, ela não é só desatenta, hiperativa em um lugar, né? Ela uma pesquisa, né? Bem ela feita. É em vários ambientes, né? Isso é pervasivo, né? Isso vai, né? Tem essa penetrância, assim.
né? E não existe, então, além da avaliação clínica lá com o profissional, mas a gente também entende que muitas vezes a gente, para dar um diagnóstico, não precisa, né, que a criança quebre o consultório, né, suba a escala ali, né, que muitas vezes fica, mas aqui ele tá super bem, por que você tá falando, né, TDAH, se aqui... Porque realmente é um ambiente controlado, a gente tá ali controlando, é a primeira vez que a criança tá ali, né, o adolescente, né, claro que alguns sinais ali a gente consegue pegar, alguns sinais, sintomas ali a gente consegue pegar, mas o mais importante é a gente ter essas informações. Então, informação da escola, informação do pai, da mãe, da avó, né, de quem vai fica... juntando, vai né? juntando e para a gente ter essa clareza, né, da história mesmo. De exames, o que a gente pode usar como auxílio, mas ele não é, né, super necessário, é a avaliação neuropsicológica, que a gente avalia algumas funções ali cognitivas do cérebro, né? Então, a memória de trabalho, a função executiva, né, o controle inibitório, que é onde a gente avalia a impulsividade, né? Então, tudo isso, assim, são ferramentas a mais que a gente pode usar, né? Quando a gente pode ter uma dúvida diagnóstica, mas, mais uma vez, né? O diagnóstico, ele é clínico. E não existe também exames, né? Nem exame de neuroimagem que a gente pudesse ver a dopamina ali, que está relacionada no transtorno, né? Nem... Que ajudaria, né? Ajudaria, mas, enfim, até então, a gente não tem nada que chegue nesse refinamento, né? Existe para estudos científicos.